Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui falando dos playoffs do NBB. Já estamos aqui na fase quartas de final e é justamente Vasco e Bauru, acredito que seja a série mais equilibrada aí, né, dessa fase quartas de final do NBB. E você já vem com a gente, né? Já deixa o seu like, já compartilha, já comenta aí o que você acha que leva nesse confronto, ou qual a sua torcida, se é para Vasco, se é para Bauru. E vamos nessa, né? Vamos falar de Vasco e Bauru. Primeiro falar do Vasco, né, que terminou aí na quarta colocação na primeira fase, até surpresa, né, para muita gente. Depois aí chegou nas oitavas de final, encarou o Pinheiros nas oitavas aí para vencer em 2 jogos. A primeira partida no Henrique Villaboin terminou 64-56. Foi o confronto mais equilibrado aí dessa série de oitavas. Com o Pinheiros tem no volume de jogo ali, no jogo interno, né, com o Sasa Boroviniak. Alguns bons momentos do Ruivo, do Jimmy também, né, dentro dessa partida. Mas o Vasco se sustentou, né, foi aí até chegar ao segundo tempo, mantendo o equilíbrio, e aí no terceiro quarto, ou a partir do terceiro quarto, o Marquinhos apareceu para controlar o jogo e garantir a vitória aí pro Vasco por 64-56. Na segunda partida, aí eu acho que o Vasco também já estava um pouco mais solto no duelo, e venceu muito bem por 85-70, principalmente graças à chuva de bola de 3 que a equipe fez, né, dentro do jogo. No primeiro quarto, só no primeiro quarto, o Eugênio fez 4, no final ele terminou com 7, o Marquinhos com 5, ao todo o Vasco encaçapou 15 bolas do perímetro, e isso dá um volume de 45 pontos, e para o adversário igualar essa marca é muito complicado. Vai ter que ter muito volume ali para conseguir isso, e o Pinheiros não tem um cara que também contribua para ter esse volume, né? Aí não teve jeito, o Vasco sobrou e avançou para a próxima fase aí com a vitória por 85-70. E vale destacar sempre que essa vitória não foi surpresa, né? Apesar do Pinheiros ter vencido os 2 confrontos na primeira fase, o Vasco é um time mais organizado, tem um técnico que soube encaixar aí seu estilo de jogo, com uma intensidade, com uma entrega defensiva aí dos seus atletas, né? E que um ponto bem interessante do Léo Figueiró no Vasco, né? E também acho que ao longo da carreira, né? Um cara que sabe jogar com os jogadores ditos coadjuvantes, né? Dos elencos, né? Não é à toa que muitos jogadores desse Vasco estão cotados, inclusive, ao prêmio de melhor desenvolvimento, né? Jogador maior evolução, na verdade, né? Na temporada. Muita gente fala do Paulic, tem o Eugênios, o próprio Cauê Verzola também, uma temporada de protagonismo dele. Tanto os 3, né, ganharam maior protagonismo, são protagonistas desse time do Vasco, apesar de ser um elenco de coadjuvantes, né? E o Léo Figueiró tem grande parte nisso, né? Inclusive, para você que ainda não acompanhou o nosso último podcast, falamos, né, eu e o Lucas Guanais apresentamos aí as nossas escolhas para os melhores do ano dessa temporada do NBB, né, que leva em consideração justamente apenas a fase de classificação, e falamos inclusive, né, dessa questão de promoção do time do Vasco por meio do Léo Figueiró, que para mim e também para o próprio Lucas Guanais foi o melhor técnico da temporada. E tem ainda, né, jogadores que se destacam no trabalho coletivo do Cruz Maltino, que aí tem o Matias e o Serjão ali no garrafão, né, sempre numa rotação, às vezes até jogando junto, mas costuma ser separado, né? São jogadores semelhantes. Além de Humberto e do Fabrício Russo. O Fabrício também muito experiente, né? Jogando na 3, na 4, principalmente na 4, espaçando quadra. E aí, claro, né? Tem o Marquinhos para ser o protagonista aí desse grupo de coadjuvantes. Ainda mais agora nos playoffs, né? Que o Marquinhos vira a chavinha ali, chama a responsabilidade ainda mais, e ele se torna, né, ou ele é um diferencial para o Vasco que outras equipes do NBB, até mesmo concorrentes ao título, né, candidatos a ir longe no campeonato, não tem, que é um cara clutch. É um cara clutch no nível do Marquinhos, inclusive, é difícil de se encontrar, inclusive, no basquete brasileiro, né? A questão é que do outro lado da quadra também vai ter um jogador decisivo, né? Vamos falar do Bauru agora, que foi o 5º colocado, né, na fase de classificação. Também, talvez, né, superando muitos prognósticos, né, do pessoal, meu inclusive, né, dos prognósticos do Bauru para a fase de classificação. O Bauru enfrentou o Pato nas oitavas, venceu
em 2 jogos. Talvez o confronto mais complicado tenha sido o jogo 1 em Pato Branco. Apesar do placar final mentir, né? O placar final foi 18 pontos de diferença para o Bauru, por 93-74 a vitória. Mas o Pato foi superior no primeiro tempo, jogando lá no Paraná, principalmente com umas bolas de 3 que foram certeiras. O Bauru segurou com volume no garrafão, só que aí depois do intervalo, né, foi um pouco difícil para o Pato manter a mesma pegada, principalmente porque o Bauru também fez o trabalho de defesa que impediu uma variação de jogo do Pato. O Pato não conseguiu fazer infiltrações, lances que, por exemplo, o Nate Barnes estava acostumado a fazer. E aí no final ainda o Alex controlou, né, a partida para garantir uma vitória aí, quase por 20 pontos. Embora no final, né, o placar não aparente, né, a dificuldade que foi esse jogo lá em Pato Branco. E aí na segunda partida em Bauru teve muito equilíbrio também, né? O jogo foi decidido por um quarto em que o Bauru desequilibrou, que foi o segundo período, né? O time travou o jogo paranaense aí, encaixou a transição para abrir vantagem. Depois do intervalo, o Bauru deu ainda algumas possibilidades para o Pato reagir, mas a equipe também falhou, né, não conseguiu se recuperar. A defesa bauruense também apareceu, né, compensou alguns erros de ataque e garantiu a vitória por 71-62. O Bauru vem nessa temporada com 2 atletas aí que estão em alto nível, né, praticamente no auge dos seus jogos. Aí é lógico que até pela idade, né, eu considero isso, mas 2 atletas que estão muito bem e que estão acima até do que estavam em edições anteriores, né? O primeiro é o Anderson Rodrigues, né, que teve uma temporada digna aí para concorrer aos prêmios aí de melhores do campeonato. Pelo menos o de melhor pivô, para mim, tem o meu voto. E aí ele assim, né, ele até teve algumas partidas em que ele foi visivelmente decisivo, né, com duplo-duplo, jogo com mais de 20 pontos. Mas ele se destaca pela regularidade, né? O cara que tá sempre ali, entra jogo, sai jogo, fazendo 14 pontos, pegando quase 10 rebotes. Isso é bom, principalmente devido ao fato da rotação do Bauru ser muito curta entre os pivôs, né? Bauru, em determinado momento do campeonato, né, primeiro turno todo quase, teve só Anderson Rodrigues e Matheus Maciel de pivôs. E aí rodando com o jovem Gustavo, com o Alex fazendo a função ali na 4, até na 5 de vez em quando. E aí chegou o Jeremy e reduziu um pouco isso, mas ainda assim, né, um elenco curto, quando tem um desfalque ali no garrafão é mais complicado. E aí você tem o Anderson em alto nível, né, isso contribui muito para a equipe sentir menos, né, essa falta. E aí o segundo é o Dontrell Bright, né, que é mais um showmaker, né, em comparação aí ao Anderson Rodrigues, tem muita bola na mão. E é muito veloz na infiltração, tem a capacidade defensiva, né, de acompanhar o jogador na marcação impressionante, lidera inclusive o NBB em roubos de bola, né, na temporada. E para além disso tudo que a gente já conhece do Bright aí nas 7 temporadas que ele está no NBB, agora ele tem um dos melhores aproveitamentos de 3 pontos da liga, ali entre jogadores com mais de 4 arremessos por jogo. Bom, e para além dessa dupla, né, o Bauru também tem a experiência e o vigor aí do Larry, né, que é um símbolo também do projeto do Bauru Basquete. Tem, claro, também a crescente presença aí de garrafão do Jeremy e também a variação de jogo que o Gemadinha traz também na ala, né? Seja um cara de, por vezes infiltra, por vezes busca arremessos da bola de 3 pontos, por vezes individualiza, por vezes também distribui o jogo. Enfim, tem essa capacidade. E também o Bauru tem bons nomes de rotação, né? O Pedro Mendonça, que inclusive chegou a ser titular durante boa parte do primeiro turno. Tem Maciel, Martim Cabreira, principalmente o Maciel se destacando lá no começo, né? E agora nessa reta final de fase de classificação em playoffs. E o Martim Cabreira já nessa reta final, né, de playoffs, mais encaixado ao jogo brasileiro, mais encaixado ao jogo do Bauru Basquete, do técnico Paulo Jaú. E além, é claro, da liderança que o Alex Garcia exerce no time, exerce no projeto, em todo lugar ali, né, na panela de pressão. E também o Alex, aquela mesma pegada do Marquinhos, né? Se precisar, vai buscar o comando do jogo, vai buscar a vitória, né? Eu acho que esse é um fator muito legal, né? Muito importante dessa série, inclusive para você, fã de basquete, comemorar, né, esse chaveamento de Vasco contra Bauru, porque a gente tem um duelo entre 2 dos jogadores com alto desempenho aí, de maior longevidade na história do NBB, né? O Marquinhos
desde o início, o Alex desde o início jogando em alto nível, não tiveram uma grande baixa assim em termos de desempenho. Isso é raro de ver, inclusive, né, no basquete. No NBB isso nunca aconteceu, para você ter uma ideia. Né? Tem tudo para ser, pode acontecer de esse ser o último encontro, né, a última série entre Marquinhos e Alex. Então uma série bem impactante, né? Que pode ser um ótimo símbolo assim de um final de era, né? Para essa geração. O Marquinhos aí com 39, quase 40, o Alex com 44 e ambos aí decidindo, né? Comandando as suas equipes. Nos confrontos da primeira fase, o Vasco venceu, né, os dois jogos, 67-58 no primeiro turno no Rio e 81-76 no retorno em Bauru, jogo que inclusive o Vasco tirou a invencibilidade do Dragão jogando na panela de pressão. Mas muita coisa mudou do primeiro turno para cá, né? Vamos usar um pouco mais como referência o retorno, que foi uma partida na qual o Bauru foi dominante no primeiro tempo e acabou levando a virada no segundo, né? O Léo Figueiredo deu uma bronca também nos jogadores do Vasco ali no intervalo. E teve um detalhe também, né, nessa vitória do Vasco de virada, que foi o fato do que o Alex não estava jogando. O Alex estava desfalcando o Bauru, estava lesionado. Por isso, inclusive, o Bauru teve muita dificuldade para frear o Marquinhos, né? Que terminou como cestinha do jogo, fez 24 pontos, meteu bola de 3, meteu infiltração, sobrou em quadra. Ainda assim, né, o Bauru ele tem um problema de regularidade no jogo que por vezes aparece. Né? E agora a playoff, a equipe vai ter que errar menos, né? Vai ter que ser mais efetiva ainda mais contra o Vasco. E por falar em erros, né, o Vasco é o time que tem a maior média de turnovers no campeonato, né? Chega na casa dos 15 erros por jogo. Mas é curioso também que o jogador que mais tem erros cometidos na temporada é o Alex Garcia do Bauru, seguido do Eugênios do Vasco. A diferença é que o Alex em Bauru ele divide um pouco mais a armação da equipe, né? Ele tem mais jogadores que carregam a bola. Você tem o Bright no time titular. Na rotação você vai ter o Larry, vai ter o Cabreira. O próprio Gemadinha também é um cara que contribui nessa distribuição aí de jogadores que carregam mais a bola. Enquanto que no Vasco você costuma ter ali o Cauê e o Eugênios armando a jogada. É lógico, o Marquinhos pega muito bola ali para individualizar um pouco os lances. Mas de distribuição é Cauê e Eugênios apenas, né? Uma vez ou outra aparece um outro nome, mas geralmente, via de regra, são esses dois nomes. Mas também para o Vasco os erros perdem um pouco a importância a partir do momento em que o Vasco ele consegue um bom aproveitamento ofensivo. Né? O time também acompanha um ótimo trabalho na defesa e aí não custa tanto você cometer erros, né? Você é mais efetivo no ataque, segura bem na defesa, só pode cometer erro. Lógico que se você não cometer erro, então você vira um time imbatível. Mas no cenário do Vasco, né, ainda é um saldo positivo, né? E você já percebeu que eu tô aqui enrolando para dar o meu veredito nessa série. Mas eu acho que eu não vou dar, não. Eu vejo é o duelo mais equilibrado, né, dessas quartas de final. Cada um dos times aí tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos. Então vai ser algo mesmo jogo a jogo ali, ajustes, adaptações necessárias, possíveis lesões que podem acontecer. E eu vejo assim, por exemplo, a primeira partida no Rio, ela vai ser de grande impacto na série, né? Porque a vitória do Vasco na primeira partida ela vai ser importante para jogar pressão para Bauru. Tem a obrigação de vencer os dois jogos em casa. Né, que aí a segunda e terceira partida acontecem no ginásio panela de pressão. Se não, se o Bauru perder uma série, perder um ali, né, acaba se complicando, né? Então as equipes, né, que são os playoffs, sempre a defesa, a tentativa é de fazer o seu dever de casa, né? Então joga toda a pressão para Bauru fazer o seu trabalho na panela de pressão. Já o Bauru, ele sabe que ele, de um jeito ou de outro, ele vai precisar ganhar pelo menos uma partida no Rio de Janeiro. E se for a primeira, se a vitória vier no primeiro jogo, aí o time chega grande para os dois confrontos em Bauru. Porque a série é assim, né? O primeiro jogo no Rio, 2 jogos em Bauru, e aí os outros 2 confrontos acontecendo no Rio de Janeiro. Para Bauru, o ideal seria, de fato, obter uma vitória na primeira partida para varrer o Vasco. É lógico que o cenário tem essa possibilidade, mas
tem muitas conjecturas, né, a serem estabelecidas ainda, né? Então, eu acho que a partir dessa primeira partida aí a gente pode estabelecer possibilidades concretas dentro da série. Agora, quem vence é difícil saber. Talvez o Vasco tenha um favoritismo, assim, quase empate técnico, né? Na casa dos 51-49, 52-48%. Vasco pode até ter, né? Mas a diferença é pouca, né? E a gente também tá careca de saber que o basquete ele se define na quadra, né? Que só se ganha com 3, né? Nessa etapa do campeonato, né? Então eu vejo a série muito equilibrada, assim, né? A esse ponto assim, de ser difícil de prever. E eu quero saber de você, quem que leva com 3, né? Quem que vence 3 partidas dessa série e avança para a próxima fase, hein? Comenta aí, deixa a sua opinião, deixa o seu pitaco ou a sua torcida, né, para ver quem é que vai levar, se é Vasco ou se é Bauru, que vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Fortaleza Basquete Cearense, né, na outra série. E é isso, pessoal. Agradeço demais você estar aqui novamente em mais um vídeo do nosso canal. Segue acompanhando a gente aqui no canal Duas Saídas, nas nossas redes sociais. Valeu, um forte abraço e até a próxima.